Mateus capítulo 11 fala assim: E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outros? É uma pergunta. João estava preso e enviou 2 discípulos para perguntar a Jesus se aquele era o Messias, se aquele era o que havia de vir, ou se esperaria por outro. Ele vendo falar dos milagres de Jesus, dos feitos, e João já estava no cárcere, preso. Aí no versículo 4 fala assim: E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. Jesus deu esse testemunho para eles levar para João no cárcere. Fala para João que está acontecendo isso. No versículo 6 fala assim: E bem-aventurado é aquele que se não escandaliza em mim. Jesus falou: E bem-aventurado é aquele que não se escandaliza em mim, em Jesus. Ele não falou que era na instituição B, C, no profeta fulano, no profeta cicrano, no doutor fulano, no professor fulano, no mestre fulano. Ele falou: aquele que não se escandaliza em mim, em Jesus. Esse é bem-aventurado. No versículo 7 fala assim: E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: Que foste ver no deserto? Ele perguntando aos discípulos: O que foi que vocês foram ver lá no deserto? Uma cana agitada pelo vento? É uma cana agitada, é um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Ele perguntando, né? Ele perguntou. E no 8 fala assim: Sim, que foste ver? Outra pergunta: Um homem ricamente vestido? Ou vocês foram ver um caniço, uma cana agitada pelo vento? Ou vocês foram ver um homem rico, bem vestido, bem polido, que fala bonito? O que foi que vocês foram ver lá no deserto? Ele interrogando, né? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Os que estão bem vestidos, bem alimentados, bem instruídos, não estão no deserto pregando não esse evangelho aqui. Não estão pregando a verdade de Cristo não. Quem está anunciando o caminho de Cristo lá no deserto, que era João Batista. Mas os bem vestidos, os mestres, os doutores estão, os ricos estão nos palácios, nas casas, né? Jesus falou. No 9 fala assim: Mas então que foste ver? Outra pergunta: Um profeta? E aí? O que foi que vocês foram ver? Quem gosta de profeta, né? Hoje, no dia de hoje. Vocês foram ver um profeta fazendo milagre? Vocês foram ver um profeta dizendo profecias? O que foi que vocês foram ver lá? Lá no deserto. E olha que João não fez descer fogo do céu, João não fez chover, João não fez ressuscitar mortos, João não abriu os olhos de cegos, João não fez muitos milagres que muitos profetas hoje estão fazendo. Muitos profetas hoje profetizando até mais do que os profetas dos Antigos Testamentos, segundo os seguidores deles, né?
E olha que João não fez nada disso. O que foi que vocês foram ver lá no deserto? Essa foi a pergunta de Jesus. Um profeta? Você for ver um profeta? Sim, vos digo, eu. Aqui é Jesus falando, vos digo eu. Sim, vos digo eu. É muito mais do que profeta. E aí, como é que fica? Se os profetas foram até João Batista, os profetas e a lei foram até João Batista, e se João era profeta e até mais do que profeta, Jesus é quem está falando. Como é que tem hoje um profeta que é mais do que João Batista? Se Jesus está dizendo assim, vocês foram ver quem? Um caniço, um homem rico, bem trajado, foram ver um profeta? Essa foi uma interrogação, uma pergunta que Jesus fez para eles. Aí ele responde aqui na frente, sim, eu vos digo, você é mais do que um profeta. João Batista é mais do que um profeta. Aí ele fala aqui no 10, porque é este de quem está escrito, eis que diante de tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Ele está falando de João Batista aqui, tá? No 11 fala assim, e em verdade vos digo, que entre os que de mulher, olha só, no versículo 11 o que Jesus afirma, e em verdade vos digo, que entre os que de mulher tem nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é o menor no reino do céu é maior do que ele. Nascido de mulher, não apareceu ninguém igual a João Batista. Isso é palavra de Jesus Cristo, meus irmãos. Agora no reino do céu, o menor no reino do céu é maior do que ele. O reino celestial. Agora aqui de homem, carne, de osso, que nem nós, não apareceu nascido de mulher ninguém maior do que João Batista. Isso aqui já fecha com chave de ouro para quem crê em profetas de hoje, nos dias atuais. Nascido de mulher maior do que João não existe. Ele está dizendo aqui. No versículo 12 fala assim, e desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Todos os profetas da lei profetizaram até João. Então não temos profeta mais hoje. Temos pessoas com dom profético. Mas profeta, como no Velho Testamento, não existe mais. Foi até João e ponto final. É o que diz as Escrituras, que o próprio Jesus Cristo afirmou. E eu fico com o que Jesus afirmou. E mais nada. No 14 fala assim, e se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Se vocês quiserem dar crédito, se vocês quiserem escutar, ouçam. Esse era o Elias que havia de vir. Preparar o caminho para quem? Para o Filho de Deus, para Jesus. Esse que veio adiante se chama João Batista. Esse era o Elias. Então pare com essas coisas de hoje, dizer que Elias veio hoje, é o precursor de hoje, que veio hoje para precursar a vinda de Cristo. Ele veio precursar a vinda de Cristo aqui. Aqui ele é o precursor. É João Batista. Se vocês quiserem crer, bem. Se não quiserem, também bem, tá bom também. Eu creio, do jeito que está nas Escrituras, porque foi o próprio Jesus que afirmou. Se vocês querem dar crédito a Jesus Cristo, amém. Se não quiserem, amém também. Seja feito conforme a vontade de cada um, né? Eu prefiro ficar com o que está escrito nos Evangelhos. Se vocês querem dar crédito, é esse o Elias que queria de vir. Ó, se quereis dar crédito, este, o Elias que havia de vir. Se quereis dar crédito. Se não quiseres,
fica a critério de cada um. Então vamos parar com tonteria, meus irmãos. Vamos parar com bobagem de querer colocar profeta aonde não cabe. Vamos ler a Bíblia, vamos ler as Escrituras, vamos ficar com aquilo que encaixa de acordo a Jesus Cristo. Vamos montar o quebra-cabeça de acordo a Jesus, de acordo o que a palavra de Deus nos mostra. O Espírito Santo de Deus veio para nos guiar em toda a verdade. Não precisamos que pessoas hoje queiram colocar novas profecias, se a Bíblia não dá respaldo para isso, não dá sustentação. É muita manipulação, é muita enganação, é muita mentira, bem contada, bem bonita, bem polida. Cada um de nós temos que ler o Evangelho, ler as Escrituras e ficar com o que está aqui, aquilo que enquadra com Jesus Cristo, aquilo que não enquadra com os ensinamentos de Jesus e dos seus apóstolos, dos seus profetas. Nós não precisamos dar crédito, não precisamos acreditar, não precisamos ter medo. Entendeu, meus irmãos? Parar com essa bobagem de ficar acreditando em todo profeta que chega profetizando nos dias de hoje para enganar as pessoas, para segurar as pessoas nas suas gaiolas, para prender as pessoas, para prender a mente das pessoas. Leia o Evangelho, leia a Bíblia, leia o Evangelho de carreirinha, que você vai ser esclarecido. Leia completo. Todo dia você lê um pouco. Peça entendimento a Deus. Jamais Deus vai deixar você enganado. Quando nós começamos a ler o Evangelho, ler a palavra de Deus, começamos a ser esclarecidos por Deus. Não precisamos de revelação nova. Para quê? O que tem aqui basta para a nossa salvação. O que tem aqui é suficiente para a nossa salvação. Precisamos do ensinamento que vem de Cristo e dos seus apóstolos. Precisamos das profecias que vêm dos profetas verdadeiros, bíblicos. Nós não precisamos de hoje em dia um camarada de minuto em minuto, de hora em hora, está profetizando fora, antibíblica, profecia da sua cabeça, do seu entendimento, do seu intelecto, e muitas pessoas acompanhando e dizendo amém, amém. Leia a palavra de Deus, creia no Evangelho, dê ouvido à palavra. Cabe a cada um de nós examinar as Escrituras, cabe a cada um de nós buscar entendimento de Deus. Nós não precisamos que ninguém diga que hoje temos revelações novas. A Bíblia é revelada, a Bíblia é revelada. A Bíblia é revelada pelo Espírito Santo de Deus. Leia a sua Bíblia e creia no que está escrito aqui, no que foi ensinado pelos apóstolos, no que foi dito pelos profetas e ensinado, no que Jesus Cristo mandou nós crer. Acredite, decreto das Escrituras. Aí vem qualquer pessoa hoje com ensinamento novo, tirando texto de contexto, e você dá crédito e não dá crédito aos ensinamentos de Cristo. Aqui está a palavra verdadeira, a palavra revelada, a palavra que nos sustenta, que nos dá alimento, a palavra que nos dá vitamina para a vida eterna. Aqui é o caminho para a vida eterna, se você crê. É aquele que vencer, não é aquele que perder, não, é aquele que vencer. E o que vence é o que vai até a última etapa, que conclui o percurso. Não é o que para no meio da estrada. Continue firme, orando, buscando, clamando a presença de Deus. Escute o que o Espírito Santo te fala através da palavra. Muitas pessoas podem até vir com ensinamento bonito, polido, mas se não tiver a sustentação na palavra de Deus, nas Escrituras, não creia, não dê crédito, faça aquilo que o apóstolo Paulo falou. Se não passar pelo Evangelho, se não passar pelo ensinamento
dos santos apóstolos, dos profetas de Deus, dos verdadeiros profetas bíblicos do Antigo Testamento. Não dê crédito a qualquer tipo de ensinamento, a qualquer tipo de espírito. Você está colocando a sua alma em jogo, em risco. O único que se preocupa de verdade com você é Jesus Cristo. O único que te ama de verdade é Jesus Cristo, que foi quem deu a vida por você, foi quem derramou o sangue por você. Não creia em qualquer tipo de espírito. Examine as Escrituras. Faça que nem os crentes de Bereia. Colocaram o apóstolo Paulo à prova. Não deixe qualquer pessoa te seduzir, te enganar. Você está arriscando a sua própria vida. Os ensinamentos verdadeiros são os ensinamentos de Cristo, que é para salvação. Qualquer uma hora dessa nós vamos prestar conta para Deus. Nós temos que dar de acordo com o que diz o Evangelho, não o que está de acordo com o que diz a igreja fulano, a igreja Beltrano, o pastor fulano. Se ele não disser segundo as Escrituras, não dê crédito, não acredite. Pode ser quem quer que seja. Põe à prova esses camaradas. Pegue a sua Bíblia. Abra o seu entendimento perante a palavra de Deus. Leia as Escrituras. É Deus que enviou seu Filho amado para derramar o sangue no Calvário para nos dar a vida eterna. O único meio de você ser salvo, para mim ser salvo, é através de Jesus Cristo. É pela fé. Fomos salvos pela graça. E graça é favor imerecido. Nós não merecíamos. Aliás, nós não merecemos. Deus nos deu de graça. Ofereceu o seu Filho amado na cruz. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Derramou sangue para sermos salvos. Se crermos, se dar crédito a Ele, às Escrituras. Hoje vivemos tempo de enganação, de mentira, de manipulação. Não podemos baixar a guarda. Temos que botar esses camaradas à prova diante do Evangelho de Cristo. Eles têm que passar pelo filtro da palavra verdadeira, que é a Bíblia Sagrada, é os ensinamentos dos apóstolos, é o que Cristo disse. Não temos que dar ouvido a ensinamentos novos, mentirosos, enganadores. Temos que crer nos evangelhos, na palavra de Deus, que nos dá respaldo e sustentação. Deixe quem quiser te criticar. Os apóstolos foram criticados por confessar o nome de Cristo. Muitos perderam a vida, foram decapitados, morreram, mas não negaram o nome de Jesus Cristo. Muitos profetas pregaram, sustentaram essa palavra. Como é que nós hoje vamos pegar qualquer ensinamento novo, diferente, querer encaixar aqui aonde não cabe? Jesus Cristo é a fonte da vida para aquele que crê, para aquele que acredita no seu evangelho, para aquele que acredita que só tem salvação em Jesus Cristo. É fonte de vida, vida eterna. Não precisamos de nada mais além de Cristo Jesus na nossa vida. Não precisamos de nenhum ensinamento além das Escrituras, do Espírito Santo de Deus nos mostrando, nos revelando através da sua palavra. Leia a sua palavra, escute alguém que lê a palavra, que tem compromisso com a verdade, seriedade, e você vai compreender o que eu estou te falando. Escute, se você não sabe ler, escute quem está lendo a palavra sem interpretação de homens, mas com interpretação do Espírito Santo de Deus, que é o único que interpreta verdadeiramente a sua palavra. E se mantenha firme, se segure nessa caminhada. A vitória é certa se você crê em Jesus Cristo, se você manter firme a sua fé. Não perca a sua fé. Tenha ânimo, se alegre na palavra de Deus.
Levante a cabeça, esses que estão cabisbaixo, esse que está desanimado, se anime em Cristo Jesus. Só Ele tem a verdadeira paz, a verdadeira alegria para nos dar. Só esse Jesus verdadeiro que o mundo rejeita, que ele foi rejeitado pelos religiosos e hoje está sendo rejeitado por maioria de muitos religiosos. Está sendo rejeitado, estão querendo colocar novos ensinamentos, novos profetas, novos doutores, novos apóstolos. Não acredite nada que venha além das escrituras, do que Jesus disse. Aquilo que não se enquadrar com os ensinamentos do Senhor Jesus, não dê crédito, que não serve para a sua salvação. Que Deus vos abençoe, que Deus abra o entendimento de cada um, que Deus abra o coração de cada um para o Espírito Santo de Deus habitar e fazer morada. Em nome de Jesus Cristo. Uma ótima tarde para todos os irmãos em Cristo.